E olha, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça invalidou provas de tráfico de drogas obtidas por meio de delação. Para o órgão, a mera denúncia anônima, sem outros elementos indicativos de crime, não autoriza o ingresso de policiais no domicílio. A informação é do site do consultor jurídico. Policiais militares relataram que a ação se deu a partir de notícia de crime, via disque denúncia. No endereço do réu, uma mulher teria se apresentado como companheira do acusado e autorizou a entrada dos agentes no local. De acordo com os agentes, a mulher informou que o seu companheiro era biólogo e possuía uma pequena plantação de maconha no quintal de casa. Os PMs apreenderam 58 plantas de cannabis e denunciaram o homem por tráfico. Apesar do flagrante, o tribunal entendeu que seria necessária a demonstração de indícios mínimos e seguros de que há uma situação de flagrante dentro da residência naquele momento. Do contrário, as provas obtidas são inválidas. Marco Antônio Costa, tá difícil de ter justiça nesse país. Agora, isso, Max, é uma coisa que, do ponto de vista jurídico, a gente pode ter vários debates aqui, muito bons, inclusive, sobre o que quais são os limites de um direito penal garantista. Vamos trabalhar num país onde as instituições funcionam normalmente e você tem narcotraficante preso para a vida inteira, homicida preso em alguns estados com pena de morte. Estou dando aqui, usando um pouquinho dos exemplos aí que a gente tem nos Estados Unidos, onde você tem o mal, de fato, confrontado pela polícia, que tem apoio, né, por meio da lei, e, por sua vez, você tem o devido processo legal lá reconhecido, com todos os direitos, a ampla defesa, contraditório para a pessoa se defender. E daí você vem para o Brasil e vê, na verdade, o desmonte total e completo do Estado de Direito, que hoje, na verdade, já não existe mais. A gente tem aqui um Estado persecutório, incriminatório contra um determinado grupo de pessoas, os conservadores, a galera da direita. E agora você entra nessa questão, por exemplo, de droga. Sinceramente, enquanto a gente está falando, o cara tem lá a plantação de maconha na casa dele, são 50 vasos, é uma plantação grande, né? Coisa não é para consumo próprio isso daí. Aí você fala, tá, é muito difícil acreditar que tudo veio de uma denúncia anônima. Se veio só de uma denúncia anônima, e a polícia não consegue fazer o papel de investigar isso daí para conseguir, de maneira procedimentalizada, pegar o cara, então existe um trabalho policial mal feito. Mas eu sei que, na verdade, a gente tem o aparato burocrático estatal e muitos membros do Poder Judiciário e do MP vinculados à soltura de narcotraficantes aí gigantescos. Pega outro exemplo, aquele que a gente falou, inclusive, num desses últimos programas que eu fiz com vocês. Gilmar Mendes, em 2021, liberou o cara que foi preso com 200 quilos de cocaína. E daí você fala, tá, mas qual foi a razão da liberação? Ele fala, não, ele não cumpre os requisitos necessários para prisão preventiva. E hoje a gente vai discutir, logo, logo, se o Bolsonaro vai usar tornozeleira ou não, porque ele dormiu na embaixada da Hungria, cara. Então, o negócio está completamente do avesso aqui no Brasil. Se a gente não der instrumentos para a polícia conseguir investigar, conseguir ir atrás de combater narcotraficante, crime organizado, que hoje o Brasil está nas mãos desses caras, a gente vai conviver
com membros do narco-estado entre nós. Para não falar que a gente já não está dentro de um narco-estado completamente. Mas é um negócio aterrorizante isso daí. Aterrorizante. Não é o maconheiro, o seu vizinho maconheiro, que tem um vaso de maconha, 2, 3. O cara tem 50 vasos de maconha. Você fala, tá, Marcou, mas não obedeceu o procedimento correto. Eu fico pensando, sinceramente. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando anula as investigações de narcotraficantes que estão lá com 200 quilos de cocaína, quase, o que falta? O que de materialidade falta para a gente ter o cumprimento da lei? Então, infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem um Estado que é pró-narcotraficante e crime organizado e contra a tiazinha que reza o terço, que estava lá no 8 de janeiro, e a turma da direita que se manifesta nas redes sociais com veemência contra os abusos de poder do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Marco. E assim, eu fico pensando uma decisão como essa do STJ, se abrir precedente para outros tipos de crimes, a exemplo de feminicídio, a exemplo de bandidos que fogem da cadeia e você faz uma denúncia anônima, olha, vi tal pessoa aqui, né, nesse lugar, e você não poder invadir, porque na decisão aqui diz o seguinte: a mera denúncia anônima, sem outros elementos indicativos de crime, não autoriza o ingresso de policiais no domicílio. Então, assim, uma das formas mais antigas de você auxiliar a polícia é o Disque Denúncia, né? Tem até os casos onde você pode ganhar uma recompensa. E o crime de feminicídio, que é uma bandeira, né, do PT, do governo Lula, como é que fica no caso de uma mulher estar sendo agredida dentro da sua casa, o vizinho está lá ouvindo, faz uma denúncia anônima e a polícia fala, bom, mas você tem mais alguma prova? Porque só a sua ligação não é o suficiente para eu poder entrar no domicílio e incomodar essa família. Então, assim, isso é muito grave, isso pode abrir precedente para o aumento da violência, não só na questão do narcotráfico, como você bem citou, mas também para crimes horríveis, principalmente as mulheres, que ficam cada vez mais vulneráveis com uma decisão como essa. Verdade. E assim, eu até entendo a lógica, né? Até entendo a lógica, faz sentido para mim até, né? Ou seja, o domicílio, de fato, ele é algo inviolável. De fato, é algo que o Estado não pode simplesmente sair entrando, né, só porque ele quer. O que não foi nem o caso, porque, segundo os policiais relataram, a mulher permitiu que eles entrassem. Tá? Agora, o ponto aqui é o que o Marco já deixou bem claro. Nesses casos de 200 quilos de cocaína, 58 vasos de maconha, aí a garantia da lei vale, que é uma beleza. Né? Não, olha, você descumpriu isso aqui, ó, esse artigo aqui, esse aqui, então tá tudo anulado. Agora, no caso dos réus do 8 de janeiro, não há garantia, não há lei, nada disso vale. Aí você põe penas coletivas, aí você condena a pessoa sem ter uma evidência sequer, sem ter uma prova. Estou nem falando de busca e apreensão. Estou nem falando de entrar na casa da pessoa. Estou falando de condená-la por 17, 14, 12 anos de prisão sem ter nenhuma evidência. Então, assim, você percebe que tem alguma coisa muito errada quando você olha aqui de um lado, do lado dos criminosos, todo mundo quer cumprir a letra da lei. E aí anula tudo. E desse outro lado aqui, nenhuma lei é cumprida. Aí é a vontade de alguém de condenar, e ela é soberana, ela está acima de qualquer lei, inclusive da Constituição. Eu me lembro que o pessoal brincava, né, sobre a noção de justiça, né? Não, os inimigos tudo. Perdão, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Falei, bem, a situação do Brasil ainda é pior, porque os inimigos nem a lei, né? Porque se tivesse sendo julgado pela lei, estaria muito bem. Estaria muito melhor.
Então, é esse tipo de hipocrisia que me incomoda muito hoje na questão do judiciário brasileiro, em que você tem vários casos acontecendo, onde as leis ali são rigorosamente seguidas, tá? E outros casos em que não há lei, não há Constituição, parece que não há nada. E aí entra uma outra questão. Quando você tem uma situação de crime organizado, de tráfico internacional, de guerra, tá? Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio, nascido e criado no Rio de Janeiro, então eu conheço bem. O Rio de Janeiro vive uma situação de guerra. Numa situação de guerra, há certas leis que se tornam mais flexíveis. Se você encontra, né, um traficante, 60 vasos quase de maconha na casa dele, né, você não vai estar preocupado, não, porque eu entrei porque a esposa dele deixou, mas eu esqueci de pedir para ela assinar. Não, você tem que desmantelar o crime organizado. Você tem que desmantelar o tráfico de drogas. O Brasil hoje está sequestrado pelo narcotráfico. Por que o Bukele está conseguindo resultados impressionantes? A gente pode tecer algumas críticas, mas é fato de que a população hoje não vive com o medo do narcotráfico, da criminalidade que ela vivia anos atrás. Isso é fato. Então, há situações em que eu entendo que há sim uma flexibilização. Tá? Não estou falando, obviamente, de direitos fundamentais aqui, né? Não é isso. Mas é porque chega uma hora que é uma questão técnica. O crime está configurado. A prova está ali. As evidências estão colocadas. Então, eu vou anular todo o processo? É uma coisa que realmente não entra na minha cabeça. Posso estar errado, tá? Mas eu acho que o Brasil vive hoje uma situação de insegurança pública tamanha que vai precisar de ter um governo forte, um governo que realmente queira ali combater essa criminalidade com força, para que a gente consiga ver pelo menos um pouquinho de mudança sobre isso. Qual que é o problema que eu vejo? O pior de todos. O problema é que parece que tem muita gente envolvida nessa história, né? Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.